Olá, pessoal, boa noite mais uma vez. Tiago Leitão aqui com vocês de volta, depois da falta da semana passada. Eu tive um problema no ouvido. É bom que eu vou falar com o doutor aqui hoje, talvez ele me ajude nisso. E tive que desmarcar a live com o Iná. A gente já remarcou, tá? Depois eu informo a vocês. Hoje a gente vai conversar com Alexandre Pérez. Alexandre Pérez, além de um bonsaísta fantástico, que já está aqui no canal da série de grandes bonsaístas, Alexandre desenvolveu uma técnica dele para fazer tanuques, modelagem de tronco e tanuque artificial. Plantas essas que estarão na FELAB, e ele vai contar essa história aqui para a gente hoje. Então eu peço a vocês logo que vão compartilhando essa live, convide os amigos e vamos começar esse bate-papo que já está na hora. Eu já vou colocar aqui Alexandre no nosso papo para a gente começar. Alexandre Pérez, meu irmão, meu amigo, boa noite. Muitíssimo Boa noite. Obrigado por estar aqui conosco, tá? Eu que agradeço essa oportunidade, Tiago. Boa noite a todo mundo que está assistindo a gente. Tomara que seja de bom proveito para todo mundo. Será com certeza. Você é um cara que sempre tem me apoiado muito nesse início aqui do canal. Foi um dos primeiros a participar da série dos grandes bonsaístas, mostrou suas plantas. É um cara que, vez por outra, eu peço alguma coisa, consulto sobre suas buganvílias, que você já me liberou umas fotos, inclusive, para falar sobre buganvília. Enfim, mais uma vez, obrigado por tanta generosidade. Vamos seguir. Vamos lá. Alexandre Pérez, tanuque artificial, modelagem de tronco. Eu queria saber de você inicialmente como é que surgiu essa ideia, essa necessidade, e por que você começou a desenvolver essa técnica? Olha, Tiago, eu sou de uma época que, 1997, por aí, a gente não tinha acesso a material, né? Todo o nosso material de bonsai era adquirido em viveiros comuns. Jamais você encontrava o que você encontra hoje, né? Quando você conseguia um tronco muito bonito, era uma coisa assim de 5 centímetros de diâmetro, e olha lá. Né? Até mesmo as revistas da época, inclusive as revistas japonesas, né? Ainda era uma coisa dessa forma. Ninguém via aqueles troncos robustos, né? Que a gente hoje está acostumado a ver. Passando o tempo, a gente vai se aprimorando, e aí eu entendi que, meu Deus, preciso de uma coisa dessa, né? Mas ainda era 2001, 2002, né? Muito difícil você ter acesso a esse material. E aí eu vendo os japoneses usarem a técnica do tanuki, o tanuki clássico, né? Com madeira morta, tudo. Eu comecei a tentar fazer, e é interessante, mas é uma técnica limitada. E como eu já estudava escultura, modelagem, me veio a ideia de desenvolver um material que eu pudesse ter um resultado assim livre, né? Uma coisa que eu pudesse fazer o que eu quisesse, né? E fui começando. O começo foi uma coisa bem tosca, viu, Tiago? Um negócio assim. Uma curiosidade, você já tinha então uma certa experiência com modelagem? Você já fazia algum trabalho artesanal e manual assim? Ah, sim. Há Porque muito é mais tempo vago, já. né? Mas você já tinha uma certa experiência de artesanato. É uma arte, um artesanato, uma coisa misturada, né? Uma técnica que você desenvolveu. Você já fazia algo nessa linha, então, né? Ah, sim. Eu já fazia escultura monumental, eu já fazia pintura, desenho, em argila, inclusive, também, mas não vasos ainda, né? Eu já vinha desenvolvendo essas técnicas há um bom tempo. E por isso que para mim pareceu muito natural que eu juntasse uma coisa com a outra, né? E tentasse justamente tentar modelar um tronco, né?
E como eu estava dizendo para você, o começo foi uma coisa muito tosca, muito evidente, você via que era um negócio assim, parecia um concretão, né? Aquela coisa ainda pesada, e muito artificial. Aí, com o tempo, você vai desenvolvendo a sua própria crítica, você vai estudando a anatomia vegetal, a composição do bonsai, né? E foi uma coisa assim muito natural. Eu acho que eu fui passando por umas 10, 15 fases diferentes, 10, 15 jeitos de fazer, de pesquisa de material, fui desenvolvendo a técnica, porque não basta só você ter a ideia do que usar, mas você precisa saber como se comporta aquele material, como fica depois, Claro. o que você vai usar de acabamento, né? E hoje, eu posso dizer a você que, sim, que eu estou me aproximando bastante, assim. Se aproximando do... Estou me aproximando bastante de um resultado assim, próximo ao real, né? Seu trabalho é impressionante. Quer dizer, eu nunca vi pessoalmente assim, mas por foto é uma coisa absurda, absurda. Você tem, Alexandre, a primeira planta ainda que você começou a... Desculpa, eu queria dar 4 passos atrás. Né? Eu sempre me preocupo Certo. muito com todas as pessoas que estão assistindo as lives, os assuntos que eu debato. Assim. E eu queria, se você pudesse dar uma rápida explanação, uma definição aproximada, ou uma explicação do que seria o tanuki no bonsai. Né? Ok. O que é a representação que deve ter o tanuki no bonsai, qual a função do tanuki no bonsai e o que é o tanuki no bonsai. Olha, Tiago, a definição de tanuki, né, é uma palavra japonesa que tem vários significados, geralmente em torno de raposa, trapaça, enganação, alguma coisa desse tipo. É Tá? um bichinho que parece o nosso guaxinim, né? O animal em si Isso parece o nosso mesmo, guaxinim. é. O tanuki, essa palavra, né, que acabou sendo bastante pejorativa para nós brasileiros, no Japão não existe essa concepção. Ela é apenas uma forma de identificar algo que parece, mas não é. Né? Então, isso. Esse é o significado etimológico. Etimológico não, da palavra mesmo, tá? Não do termo. Né? Bom, hoje a gente tem tanuki, que é usado como assim, não é um estilo, né? Ele é um complemento, ele é uma ocorrência num bonsai. Então nós temos lá um moyogi que tem um tanuki. Nós temos um Rankengai que tem um tanuki. No Japão, ele já foi muito mais usado. Né? E já ganhou exposições grandes, como a Kokufu, por exemplo. Teve bonsais com ocorrência de tanuki que ganharam o primeiro prêmio já. Né? Pessoal, o Então, Kokufu é a exposição nacional do Japão. isso, A exposição nacional do Japão, ou seja, a exposição mais importante, mais famosa, digamos, do mundo do bonsai. Né? isso. Quando veio o bonsai mais contemporâneo e o pessoal começou a explorar a natureza assim de forma mais intensa, praticando o yamadori, eles conseguiram troncos que antes você obtinha apenas com tanuki. E aí, então, o tanuki ele foi sendo deixado de lado lá no Japão. Né? E já veio aqui para a Europa e depois para a América do Norte e depois para o Brasil, já veio uma coisa meio pejorativa, meio indesejável, né? Meio desnecessário. Tá? Então, se você fala de tanuki com os japoneses, os que praticam bonsai há bem mais tempo, para eles é uma coisa normal, é um estilo comum, é uma arte que está dentro dos recursos que o bonsai te dá. Se você fala com um europeu, ele já diz que não, isso não é muito legítimo, isso não é nem sequer permitido. Né?
Se você fala com um norte-americano, olha, depende. Depende, precisa ser um tanuki muito bom, né? E para um brasileiro, depende da escola que o brasileiro estudou, né? Tem uns Quem fez, brasileiros... né? Hã? Quem fez o tanuki? Depende também, Isso, né? isso mesmo. É. Né? Então, se ele teve como mestre um europeu, provavelmente não vai gostar. Se ele teve um japonês mais antigo, para ele tudo bem. Se for um japonês mais contemporâneo, isso aí não é necessário, tá de lado, né? E assim vai. O que eu quero dizer é que a minha tentativa foi resgatar o tanuki como um recurso que assim, é muito abrangente, um recurso muito legal, que você pode colocar dentro do estilo, né, dentro da estética do bonsai, para complementar justamente isso, a estética. Tá? Muito bem. Isto é válido ou isto não é válido? Isto é uma polêmica. Tá? Assim, felizmente, hoje eu não encontro mais a resistência que eu encontrava aí há uns 5, 6 anos atrás. Eu acho que devido à qualidade do que a gente está conseguindo. Quando você via um tanuki antigamente, realmente você falava, olha, tem tanta coisa melhor que não vale muito a pena. É um negócio realmente meio feio, né? Falando português bem claro, né? Ficava um negócio meio feio, meio esquisito. Era claramente artificial. Mas quando você aumenta a qualidade desse tanuki e ele fica esteticamente atraente, complementa realmente o bonsai e faz parte de uma coisa viva, né? A conversa muda, a aceitação muda, né? Tanto que você vê aí que a FELAB aceitou, né? Não só aceitou os meus bonsais tipo Tanuki, como criou uma categoria exclusivamente para eles. Né? Vamos chegar nisso aí. Deixa eu Não vou vou adiantar o chegar. assunto. Eu quero ir por partes. Certo. Eu vou chegar, me desculpa. Bom, Visualmente, conclua, desculpa, conclua. só para concluir. Então, hoje, veja bem, o que significa Tanuki para mim? Tanuki, para mim, no bonsai, está longe de ser uma enganação, mesmo porque a gente não quer fazer com que as pessoas não percebam que é Tanuki. Muito pelo contrário, é para perceber que é um Tanuki e que ali naquele Tanuki está um trabalho elaborado, está uma estética assim bem planejada, foi um trabalho minucioso, com atenção, né? Ele serve para complementar a estética, não é para enganar, tá bem? Então, dentro desse contexto, eu acho que você teria aí o quê? Um Tanuki honesto? Pois é. Alexandre, e veja, nesse visualmente no árvore, o cara começou no bonsai agora, está vendo essa live, pô, tanuki, fazer um tronco modelado, tanuki artificial. Tudo. Quando um cara olha para a planta, o que é um tanuki? Como ele identificar um tanuki? E se não for esse que você constrói? Tanuki de madeira. Né? Como é que se define o tanuki no bonsai sem ser essa parte de construção que você faz? Sem ser o modelado, você quer dizer? Isso. Então, o tanuki clássico é você pegar uma madeira morta, geralmente um tronco que tem um desenho legal, um movimento bonito, ou você pegar um tronco bruto e esculpir esse tronco, ou então você pegar um bonsai que morreu, né, e incorporar essa madeira morta, né, em um bonsai vivo, em uma planta viva. Geralmente essa planta, ela é uma planta fina, porque ela precisa ser bastante manipulada, ainda precisa ser flexível,
Na madeira morta, o pessoal faz veios, como se fossem nichos, né? Cava canaletas mesmo, para encaixar esse bonsai, essa mudinha nova, né? De uma forma que, depois de algum tempo, pareça que aquela mudinha nova foi crescendo e a casca dela se incorporou, envolveu, né, ou se incrustou na madeira morta. E Tá? morreu ali por algum motivo. Sim, por algum motivo. Ou Às seja, vezes o pessoal faz isso com diversas mudas. Né? Então você vê que eles imitam vários veios vivos dentro de um mesmo tronco. Cada mudinha eles fazem um patamar. Né? Então tem muitas técnicas para você usar o tanuki. ou Isso é seja, o tanuki clássico. você pode pegar um gin, um shari, é um galho, um gin é o galho da própria árvore que morreu, você vai lá faz um trabalho de madeira morta. Um shari é um Isso, rasgo lá na planta. O tanuki, isso. você pode pegar um tronco de qualquer outra espécie, ou da mesma espécie, de uma planta que morreu, e incorporar essa madeira que você trouxe de outra planta na estrutura desse seu bonsai, esculpindo ou não. Exatamente. Resumidamente, né? Exatamente. Fechado, explicadíssimo. Muito Alexandre, bem. você falou da Cocofu, de já ter Tanuki lá premiado, e introduziu o assunto aí que a gente estava conversando antes, da FELAB. FELAB, pessoal, é um concurso de fotografias da América Latina que tem gente de primeira qualidade. Né? As plantas não é simplesmente entrar, as plantas precisam ser aceitas na Exatamente. FELAB. Você não pode chegar e mandar sua planta e estar concorrendo, não. Sua planta passa por um nível de critério de seleção na banca para ser aceita. E Alexandre estava me dizendo que mandou 14 plantas com tanuki modelado, que você faz, não é isso? Todas com tanuki? Foram 14 plantas ao todo. 4 Ok. delas foram tanuki modelado. 4 com tanuki modelado, as 4 foram rapidamente, já foram aceitas na FELAB, e a FELAB Exatamente. ficou assim meio, o pessoal da FELAB gostou tanto que decidiu abrir uma nova categoria no concurso de fotografias da América Latina, exclusivamente após receber esse material de Alexandre. Então, vejam a qualidade de trabalho, o nível de detalhes que Alexandre conseguiu chegar e o resultado que isso já está vindo. Foi aberta uma categoria nova que, por enquanto, talvez se der tempo o pessoal assistir a live e fizer o seu, mas por enquanto você está concorrendo só, né? Pois é. Eu acho que foi uma coisa assim meio de surpresa, né? Apesar de ser o primeiro concurso que eu participo da FELAB, da Federação Latino-Americana de Bonsai, Boa. eu sei que nunca houve a categoria Tanuki, né? Mesmo porque de uns anos para cá ela não era assim muito praticada nem valorizada. E quando eu mandei, eu primeiro pedi permissão. Os nossos amigos aqui do Brasil, o Humberto de la Torre, que é o representante brasileiro para a FELAB, né, no Brasil, Não eu sabia. entrei em contato com ele e pedi, Humberto, será que eu não vou ofender nenhum juiz, nenhuma organização, mandando o Tanuki para lá? Ele entrou em contato com a diretoria, inclusive com o Nacho Marim, que é o fundador, né, da FELAB, e eles me responderam pessoalmente, olha, pode mandar, não tem problema algum. E eu achei esse posicionamento, assim, diferenciado, né, altamente, assim, como é que eu diria, sem preconceito algum, cabeça aberta. Claro. E mais que rapidamente mandei esses 4 juntos, e depois de um tempo eu tive essa surpresa. Olha, eles foram aceitos, estão dentro das nossas normas de seleção, né? E só que nós vamos abrir uma categoria própria para ele. Realmente, Uma muito honra, justo, cara. muito justo. Né? Uma honra. Isso é um reconhecimento puro da qualidade de excelência que você chegou nesse trabalho, cara.
Muito bom, parabéns, de verdade. Então, eu tenho muito a agradecer a eles, né, inclusive ao Humberto, por ter intermediado essa nossa relação pela primeira vez, né? E eu espero que a interpretação seja essa mesmo que nós estamos dando, né? Porque, de repente, um tanuki, assim, de primeira vez, né? De sopetão, dentro de um concurso que já está em andamento, pode ser uma batata quente, né? Pessoal, é um trabalho. A capa desse vídeo aqui são os tanuques. A gente, infelizmente, hoje não conseguiu, porque as plantas estão no jardim da casa do Alexandre e aí está escuro. Mas deixa eu tentar. Não é o ideal, mas olha aqui pelo celular. Olha isso aqui, ó. Essa madeira morta, não está tão boa de ver, isso é feito artificialmente, pessoal. Tá? Se vocês forem nas redes sociais de Alexandre, tem muito melhor essas fotos. Sim, Essa no Instagram, no Instagram, de Pérez, todos os detalhes. Essa é uma, deixa eu mostrar outra. E olha isso aqui também, pessoal. Esta é uma tuia jacaré. Ele tem mais ou menos uns 90 centímetros de altura por uns 80 de largura. Como é o teu Instagram, Alexandre? Alexandre Pérez Bonsai? Alexandre Pérez Bonsai, Pérez com Z. Vamos ver. Como está escrito aqui, pessoal. Isso. Excelente, cara. Muito bom. Pessoal, a gente vai começar agora. Podemos, Alexandre, começar aí a mostrar um pouco do passo a passo de como fazer? Claro, claro. Eu peço a vocês, pessoal, que, por favor, compartilhem aí Pega o link aí, tem uma setinha compartilhar nas redes sociais, no Instagram, no WhatsApp, no YouTube. E agora a gente vai para a prática aprender como fazer isso. Alexandre, o palco é seu, cara. Agora você conduz 100% aí do assunto. Eu vou fazer algumas intervenções, dúvidas. E caso tenha dúvida no chat aqui também, eu vou te perguntando, tá bom? Tá legal. Eu vou pedir ajuda aqui do Rodrigo Rian. Eu vou virar a câmera para poder mostrar para vocês. Eu não vou conseguir fazer uma demonstração completa por causa do tempo, né? Mas eu montei um esquema legal aqui. Deixa eu virar aqui a câmera, então. Eu vou compartilhando aqui com o pessoal também. Certo. Vamos ver. Muito bem. Passar aqui para o nosso amigo Rodrigo. Beleza? Então, minha gente, é o seguinte. Eu montei esse... É um pequeno esboço, é uma armação, tá? Isso aqui é um arame de alumínio, para ficar bastante leve, montado numa base de madeira. O que eu vou fazer aqui? Eu vou montar um tanuki modelado, naturalmente sem a parte viva, né? Vou colocar para vocês os principais pontos, vou colocar os principais fases que a gente tem para fazer, as técnicas que eu uso, tá? E aí, conforme vocês forem fazendo perguntas aí para o Tiago interrompendo, eu vou tentando responder. Aí depois, no final, se houver tempo ou conveniência, eu mostro para vocês com detalhe essa planta maior, que foi recém-feita. É um tanuki modelado sobre um kaizuka, né? Nossa. E aí a gente consegue responder perguntas mais detalhadas sobre isso. Tá legal? Eu já tenho uma primeira pergunta, já nessa fase. Vai lá. Você põe a planta aí do lado logo para poder ver o movimento, conduzir, ver onde ele vai passar e tudo, não é isso? Esses arames é que vão guiar o material, que eu não sei qual é que você usa, estopa, não sei o que é. Depois, você põe a planta já para dar um caminho do direcionamento? Normalmente, eu tenho a planta comigo, né?
já plantada no vaso, no ângulo que eu quero, já fiz um planejamento anterior, já fiz um desenho, já vejo qual é a possibilidade que a planta me dá. Tá? Então, eu começo com a planta no vaso. Vamos supor que aqui estivesse uma planta qualquer passando com um tronco fininho, um tronco que você não tem muita possibilidade, passando por aqui. E aqui estivesse a copa ainda sem trabalhar. Tá? Então, os passos que eu farei aqui nessa maquete é o mesmo que eu faria numa planta viva. Só que a única diferença é que a planta estaria aqui no meio. Tá? Fechado. Imagine que esses arames fossem parte da planta viva. Tá ok? Você então enfia o arame no substrato, já faz direto no vaso? Exatamente. Eu coloco o arame no substrato. Tá? Perfeito. No substrato e vou acompanhando para dar o desenho que eu quero na planta. Aí eu deixo... O primeiro passo é esse, né? O arame vai servir como uma sustentação para o meu esboço de argila. Vou mostrar para vocês o que eu uso. Tá? A argila é essa aqui, ó. Alguma argila especial, Alexandre, dessa de queima de alta, baixa? Isso aqui é uma argila comum, só que eu misturo terra nela. Eu pego uns 40% de argila, daquelas argilas bem liguentas mesmo, né? Argila de modelar comum, que você acha até em, às vezes, loja de planta, acha em... Até loja de brinquedo você acha. Em todo canto. Construção. É muito fácil. Então, 40% de argila, 60% de terra. Aqui a nossa terra é a vermelha, então eu uso a vermelha, tá? Tem um pulo do gato aqui. Antigamente eu não usava argila, eu fazia o molde maciço. O que acontece? A planta cresce e não há o que impeça o crescimento da planta, por mais duro que seja o material do tanuki, ela vai se expandir. E aí o tanuki acabava rachando com o tempo, ainda bem que ele racha acompanhando o movimento, né? Então até fica bonito às vezes. Mas aí eu descobri que, além de me ajudar a fazer um esboço mais rapidamente, economiza material e permite que a planta, conforme ela for crescendo, ela expanda dentro da argila e ela não racha. Tá? Isso é muito útil. Muito bom. Essa era uma das dúvidas que eu tinha. Internamente a planta, né? Se maltratava, se era algum material atóxico, que era, mas enfim, a argila com terra não tem problema para a planta. De forma alguma. Né? Sem problema algum. Em qualquer espécie se faz isso, Alexandre? Nando Silva perguntando. Em qualquer espécie você pode fazer, tá? Eu tenho por ética, apesar de usar qualquer espécie, eu só faço tanuki naquelas onde, pelo meu grau de exigência, pelo meu grau de saber o bonsai, eu não consigo atingir, né, com a planta original. Então, é um tronco que está machucado, que tem um nebar invertido, que tem um tumor viral, ou que você vê que, olha, a planta é ótima, a copa está linda, maravilhosa, mas ela não vai crescer, né? E também tenho a ética de usar somente plantas que são classicamente adotadas para o bonsai. Então, eu não vou pegar, por exemplo, aí uma framboesa, né, e vou fazer um tanuki. Eu não vou pegar uma érica de jardim, que é uma plantinha pequenininha, né, e vou fazer um tanuki enorme. Então, eu uso árvores que normalmente a gente usaria, com a única condição de que o tronco ele está irrecuperável, ele não vai chegar aonde você quer e não tem nenhum outro jeito de fazer isso. Ok? Então, e existem plantas que naturalmente, né, pedem um trabalho de madeira morta, de tronco. Os juníperos, por exemplo, né, são plantas que naturalmente você encontra muito isso, diferente de uma tropical, uma jabuticaba. Você não vai ver isso naturalmente, né? Vamos lá, começa a modelagem. Realmente, não vai ver.
Bom, o que é que eu estou fazendo aqui, então? Já vou começar a preencher. A estrutura do arame, cobrindo o arame, né? Eu estou cobrindo o arame, Às vezes, além do arame, você tem aqui um tronco, aquele tronco fininho. Eu vou cobrindo o tronco também, sem problema algum, tá? Entendi. Então, eu parei hoje à tarde para dar uma olhada nisso aqui. Fiquei pensando como é que a gente poderia fazer, tal. Então, esse desenho que eu estou fazendo aqui, ele não é totalmente aleatório, né? Eu já tinha planejado alguma coisa, tá? Olha aí. Teremos surpresas, é isso? Até eu vou ter surpresa, porque, na verdade, né, a gente planeja uma coisa, mas ela vai contando para você, ó, vai mais para cá, vem mais para lá, né? Faça isso, faça aquilo. Alexandre, uma dúvida que eu já estou vendo enquanto você vai modelando. Você Vamos tem lá. aí uma argila com terra. A rega Isso. do bonsai, você pode regar esse. Você depois vai impermeabilizar de alguma forma. Isso eu estou talvez adiantando o processo aí, mas isso tem algum problema? Não. Na hora que você coloca o material definitivo, você tem que tomar o cuidado de vedar totalmente essa argila. Tá? Vai ter um trabalho depois. Então, né? Porque senão, realmente, ela vai dissolver, né? Ainda mais que tem terra, né? Ela vai dissolver com a rega, né? E vai ficar um buraco, tá? O bonsai não vai desmoronar, porque o material definitivo ele é muito rígido, rígido mesmo. Só que esse buraco aí vai acabar virando um ninho de formiga, né? Pois é, vai. E talvez acumular muita umidade, né? Com o tempo, se ficar. Fungos, doença, então não é legal, tá? Bom, olha, eu estou vendo aqui um desenho geral, né? E já estou modificando o meu projeto, o que eu tinha pensado, né? Então, quando você dá volume, a coisa muda muito, muda bastante, na verdade, né? Olha aí, ó, de frente, tá? Então, eu vou dar um movimento de queda mais para cá ainda. E vou torcer mais esse galho aqui, ó. Deixa eu mandar isso aqui lá na ANB. O pessoal queria ver a ANB. E aí, tá dando certo? Tá, tô mandando aqui para grupo de WhatsApp. O pessoal da ANB queria ver. Manda aí, pessoal. Ajuda a gente. Pergunta aí, gente. Perguntando, pode falar. Se tiver pergunta, vamos fazer. Você testou muito material antes, Alexandre, para chegar nessa fórmula aí? Testei. Olha, eu testei cimento puro, testei vários tipos de areia, testei vários tipos de argamassa, de aditivo para cimento. E, rapaz, vou falar para você, viu? Eu sei que tem muita coisa para melhorar, mas eu consegui mais ou menos um resultado razoável para o que eu quero, né? Sim. Muita gente me dá sugestão, sabe? E tem ajudado muito, porque toda vez que alguém fala alguma coisa, eu vou lá e pesquiso para ver se realmente dá certo, né? E por causa disso. Aí, é o seu ou não? É o meu. Alguém me mandou mensagem aí. Eu fiquei com medo de estar descarregando. Eu estava pensando agora, Alexandre, existem alguns materiais que se misturam em cimento. Mas aí não tem cimento mais, né? Que é para impermeabilizar. Não sei se valeria. Mas você não usa mais cimento, né? Eu uso sim. O tratamento, né? Oi? Você depois faz algum tipo de tratamento para impermeabilizar isso, né? No final. Sim, então eu estou antecipando, me desculpe. Mas não tem problema. A rigor, o material poderia ser permeável, não tem problema algum.
Aliás, quanto mais permeável, mais natural ele vai ficando com o tempo, porque cresce alga, cresce musgo, cresce plantinhas, ele adquire aquele aspecto envelhecido. Quando ele é muito impermeável, ele não envelhece e pode ficar com aspecto artificial, né? E respondendo a uma outra pergunta anterior, vai cimento ainda sim. É 1/3 de cimento, eu vou passar para vocês a fórmula, né? Mas ainda vai cimento. E você vai ficar abismado como é simples, muito simples, né? E isso também serve para pedra artificial, né? Ah, sim, já fiz muita pedra artificial com isso, vasos do tipo paisagem, né? Aqueles vasos orgânicos. Já fiz tanuki com isso. É muito versátil. Perfeito. Tá dando para ver agora? Tá sim, muito bacana. Vamos ver aqui. A parte de trás aqui ainda preciso aperfeiçoar. Ó. Então esse aqui é um esboço, é o primeiro esboço, né, que a gente faz de argila só para ver os primeiros volumes, para você ter uma ideia de como que vai ficar. Tá? Agora eu posso, se eu tivesse bastante tempo, eu faria com que esse esboço de argila fosse o mais detalhado possível para eu segui-lo, né, com o material, colocando o material definitivo. Mas, como o nosso tempo é mais curto, eu vou acelerar aqui o processo, não vou deixar com tantos Só uma detalhes. coisa, tá? A gente não tem limitação, a limitação do tempo é seu. A limitação do Instagram de 1 hora não existe aqui, tá? Ah, então vamos lá. A limitação é o tanto que você falar que tá bom. Olha, aí de verdade, eu para aprender um negócio desse, cara, eu tô Que aqui bom. na sua vontade. Vamos lá. Vamos então, até onde a gente pode aqui no nível de detalhamento. O material que eu uso, os instrumentos que eu uso para mexer com isso, são os instrumentos que qualquer escultor usaria, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês, por exemplo, os meus são todos improvisados, tá? Isso aqui é um pedaço de bambu, isso daqui é uma ponta de flecha, isso daqui são pedaços de alumínio que eu afiei as pontas, criei instrumentos, tá? Então é com isso aqui que eu vou fazendo o que eu preciso. Esse desenho aqui, ó, que é o desenho do veio. Sim, as ranhuras do veio da planta. A ranhura. Ele me ajuda a compreender o movimento, tá? Naturalmente não vai ficar assim, né? Mas ele me ajuda a compreender o movimento. Tem muita Nepalperata, espinosa, para poder entender como isso funciona bem, né? Com certeza. Para você dominar o aspecto real, né, de um tronco, demora bastante, exige uma observação detalhada. Essa é a limitação maior do tanuki, é você saber o que fazer com o material, né? Claro. Olha, então o movimento começa aqui, ele vira lá para trás e vem para cá. Então, eu vou desenhar o movimento, tá? Isso vai me ajudar bastante. Poxa vida, já vai dando uma cara, rapaz. Hein? Isso, vai mesmo. Aí vai o nível de exigência do artista, mas isso aqui, daqui, por essa qualidade de câmera que a gente tem normal, né, de internet, essas limitações, já é uma coisa bonita de ver, cara. Pois é. Olha. Bom, o movimento geral chega aqui. Quando chega nos galhos, aí o movimento eu já não dou mais com a argila. A argila aqui, ela serve só para fixar o material naquele arame que era muito fininho. O movimento eu vou dar com o próprio material. E aí você vai ver que riqueza de detalhes que eu consigo fazer com isso. Eu estou entortando aqui, quanto mais entortar, mais legal vai ficar. Ok. Bom, vamos supor que eu quisesse imitar aqui um veio vivo, porque na hipótese de que o tronco original tivesse ficado lá dentro e não fosse aparecer mais nada do tronco, tá?
Então, o que eu faço para imitar um veio vivo? Eu crio uma divisória. Tá dando para ver? Tá, eu estou tentando fazer uma coisa aqui, Alexandre, para deixar, o pessoal pediu aqui, Luiz Felipe Aramboa, deixar sua imagem maior. Maior? Mas eu não consigo. Eu entrei com outro celular aqui, mas não dá. Só quem fica maior sou eu, porque eu abri a live. Desculpa, eu vi que deu um pouquinho de retorno aqui. Não, é porque eu botei o celular perto, eu já tirei. Tá. Tem alguém aí que não viu que eu estou na live e fica mandando mensagem, viu? Ah, já tive isso. E o pior é que eram pessoas que eu conhecia, tá num grupo meu. Aí eu falei na live e parar. Olha, por exemplo, essa parte aqui, então, ó, que eu defini, pode ser um veio vivo, que ele vem por aqui, vai lá por trás, e vamos supor que aqui nascessem os galhos reais da planta, né? Que ficou com o tronco ali por dentro. Então eu ligo esse veio vivo. Ele vai ter menos ranhura, vai ser menos deteriorado. Sim. Ele vai ser liso, né? Um veio vivo é bem mais liso. Eu vou mostrar para vocês na planta definitiva ali, que já está quase pronta, como que é diferente mesmo, tá? Bom, feito isso, eu acho que nós podemos começar a colocar o material definitivo. Vamos lá, vamos lá. Alguma pergunta aí sobre essa parte ainda? Não, aqui não chegou ninguém perguntando, não. Só qual a espécie, você já falou. Ok. Abimael Júnior, boa noite. Nando Silva, Luiz Felipe, André Lázaro, Matheus, Nando de novo. Boa noite, pessoal. Quem já comentou por aqui. Abração para esse pessoal todo aí, viu? Abimael, o homem da buganvília amarela, uma coisa linda. Ele mesmo. Ele botou uma foto hoje no grupo. Postou hoje para nós lá no grupo. Um abraço, Abimael. E outra coisa, a Abimael está fazendo ferramenta aí de primeira, viu, pessoal, também. Está fazendo, né? Raspadora de tronco de primeira eu tenho. Inclusive, eu tenho no site raspadores de Abimael Júnior para vender. Entre lá, www.bonsaimagens.com.br. Parafio é outra empresa. Fechou? Está fechando. Bom, então agora eu vou mostrar para vocês o que é o material que eu uso como definitivo, tá? Vou deixar isso aqui um pouco de lado. Dá para chegar mais perto, só para a gente ver aí, mesmo sendo... isso, olha aí, pessoal. Muito legal. Bom, obrigado. Eu ruim de nome, eu esqueci o nome da pessoa que te ajuda. Não vou anotar. Rodrigo. Depois eu peço para o Rodrigo se apresentar aí, pessoal. O Rodrigo é o primeiro cara. O Rodrigo é o primeiro cara que está montando uma loja de bonsai em Marília e região, que até hoje não existia a Real Bonsai. Depois ele fala. Boa, Rodrigo. Eu também estou aqui na luta. Tenho meu sitezinho, siga firme, cara. Cola isso aí, difícil, mas a gente consegue. Bom, tá dando para você ver esse pó aqui? Cimento puro. Pois é, não é. Tá. Aqui nós temos o seguinte, ó. É 1/3 de cimento puro, 1/3 de areia fina bem peneirada, tá. E 1/3 daquela argamassa AC3, que é usado para porcelanato. Areia fina bem peneirada, areia de construção normal, você peneira e pega a parte fina. Isso. É a areia de rio que eles falam, né? Não é aquela areia grossa, é a areia fina mesmo, tá? Então, bem peneiradinho. A argamassa AC3, que é aquela argamassa mais colante que tem, e o cimento puro. 1/3 de cada, ou seja, uma parte de cada uma delas, mistura por igual e você tem isso aqui, ó. Tá? Bom, essa daqui é a base.
eu começo colocando um pouco de água, tá? Vocês estão vendo que, não sei se dá para ver aí, é muito pouca água mesmo, tá? Dá para ver. Não? Dá sim, dá para ver sim que tem água. Um recipiente com um pouco de água no fundo, bem pouca. Tá, é bem pouca água mesmo. Aqui eu vou começar a colocar primeiro. Esse é o outro ingrediente que não aparece aqui nesse pó. Certo. Esse ingrediente também é simples, é massa acrílica, tá? Olha lá. Isso é dessa massa São Paulo, é. Massa acrílica, não é massa corrida, tá, pessoal? Massa corrida, ela é para interiores, ela dissolve, ela fica farinhácea quando ela seca. Essa massa acrílica é a massa de exterior, tá? Ela, quando endurece, ela fica rígida mesmo e não dissolve. Tá legal? Perfeito. Bom, qual é a quantidade que você põe? Isso daí é outro mistério, tá? Eu desenvolvi isso a olho, mas é aproximadamente 1/3 do que você vai colocar de volume desse pó, você coloca de massa acrílica, tá? A massa acrílica, ela vai fazer o material, depois que secar, ficar mais branco e dar mais liga. Essa é a diferença. Você pode colocar muito, não tem problema algum, tá? Ou você pode colocar bem pouco. Vai mudar um pouquinho as características da massa, da maleabilidade, tá? Mas isso vai do gosto e da prática de cada um. Então, a quantidade exata não é uma coisa tão importante assim. Tá legal? Beleza. Então, eu vou colocar isso aqui só. Tá? Certo. É massa acrílica. Massa acrílica. E junto, então, dessa massa acrílica, aí vai o pó. A mistura do pó. Então, foi mais ou menos uma medida da massa acrílica e 3 do pó. Certo. Mexo isso aqui. Qual é a consistência ideal? É como se fosse um iogurte. Aquele iogurte para beber. Ele tem que ficar bem mole. Bem mole, viu, Thiago? Certo. Isaac mandando aqui quase um abraço. Estava ansioso para ver Alexandre Pérez aqui. Show, abraço grande. Abraço, grande trabalho. De quem? Isaac William. Ah, abraço também, meu amigo. Legal. Ó, essa consistência aqui, ó, ainda tá muito dura, tá? Certo. Dura demais. Então, eu vou pondo muito aos poucos, porque faz muita diferença. Entendi. Essa massa acrílica é tal. Já colheu as coisas com ela, impressionante. Se tiver dúvida, pode fazer perguntando, pessoal. Vai perguntando. Essa é a consistência ideal, ó. Bem líquida mesmo. Sim. Bem líquido mesmo. Parece um iogurte. É um milkshake, né? Grosso, assim, Milkshake, iogurte para beber. É, isso. Tá legal. Bom, tá pronta a base. O que é que eu faço com isso? Isso aqui é a estrutura que eu vou usar hoje, tá? Isso aqui é barbante de algodão. Barbante comum. Certo. Você encontra esse barbante em diversas grossuras, tá? E eu uso essas grossuras. Por exemplo, esse daqui é o barbante médio que eu uso. Esse, se não me engano, ele é 12 fios. É assim que se mede, né? Quantos fios? 12 fios. Certo. Esse mais fininho aqui
Olha a diferença. Ó. Esse mais fininho aqui é o de 6 fios. Certo. E para bonsais muito grandes, eu uso o de 24 fios. Caramba. Ele é o triplo da grossura disso aqui, tá? Poxa vida. Então vamos começar. Estopa, aquele pano de estopa também, não, né? Ah, verdade. Eu uso a estopa, eu uso muito a estopa também. Quando eu quero fazer casca, tá? Por exemplo, pinheiro negro, o próprio caizuca, quando ele está muito velho, ele tem aquela casca, né, bastante coriácea. Que não são veios, né? Não são veios, tipo... Não são veios. Mais quebrada, né? Exatamente. Por exemplo, árvores caducas, um ácer, uma ameixeira, aqui para nós, guajuvira, né? Todas têm casca, não tem veios. Então aí eu uso estopa, porque a estopa ela consegue imitar a textura de casca muito bem. Outra coisa que é boa você usar para isso é a gaze. Sabe aquelas gases que a gente faz curativo? Gaze quadradinha? Sim, sim, sim. Então, eu uso aquela gaze, embebo nessa massa base, e aquela gaze também você consegue desenhar pedaços de casca que já estão em pinheiros velhos, por exemplo, já estão se destacando. Então, depende do material, tá? Como aqui eu quero imitar veios e dar movimento de veios, o barbante ele é o mais adequado para isso. Boa, perfeito. Isaac perguntando aqui, Alexandre, pode seguir, desculpa, rapidão. Se ele pode aplicar isso, essa técnica, num tanuque natural, de madeira natural. Ele tem um com defeito e se conserta esse erro. Mas é claro, não tenha dúvida nenhuma, tá? E se dá para perceber a diferença. Se fica real, não fica, ele trabalha incrível. Olha, perceber a diferença sempre a gente vai perceber, tá? Depende da sua destreza, né? Se você tiver bastante habilidade, fica muito difícil você perceber a diferença, tá? Eu tenho usado muito em bougainville, as primaveras, quando elas são gigantes assim, e acaba deteriorando aquela parte de dentro, né? Comum, já acontece muito, né? Então, eu uso para preencher aquele buraco e, ao mesmo tempo, para continuar desenhando o tronco. Nossa, tem muitas possibilidades, viu, Isaac? E dá certo. Bom, quem está com a gente aqui entrou agora, nosso amigo mestre, Luiz Galvão, Bonsai NE Brasil. Opa. Olha aí. Um abraço, Luiz. Sempre se tem algo novo para aprender. É isso, Lula. Quem não aprende parou no tempo. Exatamente. Quem nega alguma coisa antes de saber o que essa coisa é, antes de testar as possibilidades, está fechando uma oportunidade de conhecimento. Boa. Bom ter o senhor aqui, Lula. A gente fez uma live semana passada. Foi o retrasado, eu desmarquei com o Iná. A última foi com o Lula, sobre nativas brasileiras. Vamos lá. Pessoal, o aspecto é esse aqui, tá? Você tem que perceber que o barbante ele ficou completamente embebido. Tá vendo essas manchinhas brancas aqui, Sim, não pode ter isso, tá? Então você tem que misturar lá bastante até que tudo isso fique embebido. Não pode ter nada branco, tá? Perfeito. Abre bastante, mistura bem. A consistência ideal é que quando você tira um fio, ele fique assim, pegajoso. Tá? Ele não pode ficar pingando água, tá? nem pingando material. Então é isso aqui. Bom, agora eu vou tirando os fios e vou... nessas etapas normais, no dia a dia normal, não sei se a gente está seguindo esses ritos, digamos assim, mas você modelou com argila e terra. Precisa deixar secar algum tempo, tudo, ou já pode fazer imediatamente essa cobertura? Não, pelo contrário, tá? Quanto mais úmida tiver a argila, mais ajuda na fixação desse material.
Se você deixar ela secar assim como ela está, vão aparecer rachaduras, e rachaduras grandes. E a dificuldade para você aderir esse material é um pouco maior. Não é impossível, tá? Eu já fiz assim, porque às vezes não dá tempo, né, de você fazer tudo no mesmo dia. Mas o ideal é quanto mais úmida, melhor. Desde que essa sustentação ela seja forte, não tem problema. A estrutura não vai ceder. Ok. Vamos começar então. Bom, no caso do fio, o que você tem que perceber é que se você for colocar de 1 a 1, também dá, só que dá um trabalho danado, né? Como eu já tenho uma noção e eu já sei onde eu quero chegar, eu vou pegar grupos de 3, tá? Certo. Agora perceba o seguinte, ó. Os 3 que eu coloquei, eles estão perfeitamente alinhados. Não tem nenhum fio cruzando para lá nem para cá. Certo. Se você deixar fios cruzando, isso não é o que os veios fazem, tá? Você vai acabar tornando a coisa artificial. Entendi. Então, boa noite, Ângela. Boa noite, André. Eu faço isso aqui para que eles fiquem aderidos. E agora eu vou, usando as linhas que eu fiz, eu vou começar a fazer. E você traçou o caminho do veio naquele início, né? Exato. Perfeito. Esses barbantes você corta num tamanho aleatório ou são todos regulares com o mesmo comprimento, Alexandre? Olha, eu corto num tamanho aleatório, tá? Depende do tamanho do que você vai querer fazer, né? Os maiores, normalmente, os mais grossos, quer dizer, eu corto em tamanhos maiores, porque já vão para bonsais maiores mesmo, né? Certo, fechado. Mas é aleatório, não tem nada assim. Só lembrando, você está fazendo o veio vivo, que é com o barbante, né? Exato, eu estou fazendo o veio vivo nesse momento. Tá. Ó, o que não pode acontecer é isso aqui, ó. Dá para ver como cruzou? Sim, sim. Então você não pode deixar isso acontecer. É preciso desembaraçar, tá? E deixar liso. Entendi, perfeito. Quando você estiver colocando no lugar, você também não pode deixar entortar, dobrar, passar um por cima do outro. Você tem que seguir as linhas do movimento. Como um arame, né? Sobreposição de arame, paralelo, Exatamente. sem cruzar. Exatamente. O veio vivo, ele é mais liso, né? Ele é mais liso, mais destacado, tá? Então, você, ao mesmo tempo que aplica o barbante, você já vai alisando para não aparecer o barbante individualmente. Certo, certo. Se você fez a mistura de massa correta, né, a consistência correta, isso fica muito fácil. Se ela ficar líquida demais, vai ficar aparecendo o barbante. Entendi. Alexandre, eu acho que vai chegar nisso mais para frente, mas talvez eu já esteja de novo me antecipando, mas eu estou com uma dúvida. Cor, né? A gente tem aí plantas, algumas têm um tronco mais para cinza, tudo, mas você pode dar um tingimento já nessa fase aí, ou você faz algum tipo de tingimento depois, ou não faz? Eu posso fazer um tingimento agora. Por exemplo, eu poderia adicionar corante nesse pó, tá? Nessa massa líquida, talvez. Já poderia colocar algum corante.
E é perfeitamente cabível você fazer isso, tá? Nesse caso aqui, como eu já misturei a massa acrílica, eu sei que ele vai ficar um cinza quase esbranquiçado, que é ideal para madeira morta. No caso do veio vivo, então, o que eu faço? No caso do veio vivo, eu uso tinta mesmo, uma tinta acrílica. Eu ponho corantes, porque o verniz acrílico, na verdade, é o que eu uso como base, verniz acrílico. Eu acho que eu vou mostrar depois para vocês. E aí eu vou usando corantes, tá? Até ele chegar no tom que eu sei que é daquela planta. Perfeito. Já a madeira morta, a hora que ela seca, ela já vai estar um cinza quase esbranquiçado. Já vai estar com calda sufocáustica. Isso. E se eu quiser, é isso mesmo. Se eu quiser, como eu fiz nessa aqui, que já está pronta, eu coloquei calda sulfocáustica por cima, porque aí fica mais real ainda, né? Boa. Em algumas outras, eu uso o verniz acrílico diluído e misturo alguma outra coisa para dar aquela cor característica da madeira morta. Beleza. Um recurso que eu estou usando aqui é o pincel. Esse pincel, ele vai homogeneizar essa camada que eu coloquei aqui e dá vai para chegar bem perto, Rodrigo, para a gente ver? É possível? Para a gente ver mais ou menos a textura? Olha aí. Tá vendo? Dá para ver muito isso. Ela fica meio com pozinho, né? Acho que da farinhazinha aí. É areia. Real, né? Areia, sim, verdade. Ela é a areia que tem na fórmula, sabe? Essa é a única coisa que eu ainda não consegui superar. Eu gostaria que fosse perfeitamente liso, mas quando você tira a areia da fórmula, o barbante perde aderência uns com os outros. E ele não consegue mais maleabilidade. Então, o que eu faço para superar isso aqui? Quando está seco, ou quase seco, eu passo uma nata de cimento puro. Entendi. Aí ele fica perfeitamente liso, né? Rapaz, me veio uma coisa na cabeça, eu não tenho nem a mínima ideia se vende em quantidade, se serve, se dá liga ou não dá. Mas será que talco funciona? Talco? Sim. Eu tenho aqui, vem em quantidade, sim. A gente usa o talco para fazer massas cerâmicas, né? Olha, nem sabia. Eu falei aí no meio na... Sim, existe o talco mineral. É bem conhecido entre os ceramistas, né? É uma possibilidade. Só que ele também não faz o mesmo efeito da areia. Eu uso, por exemplo, o cimento, depois na calda que eu aplico por cima, eu uso o cimento junto com feldspato ou caulim, que também dão esse efeito assim mais liso, né, e esbranquiçado. Certo. Mas por cima, né? Olha, aqui eu já vou começar a madeira morta mesmo, tá? E aí já é tipo um calo. Aqui eu já não estou usando uma faixa. Eu estou usando como se fosse um cordão, né? Como se tivesse feito um calo de cicatrização, o lábio da cicatrização, não é isso? O limite da madeira morta. Isso. Isso se vê muito em junípero, né? Eu trabalho assim o veio vivo do junípero cresce bastante. É isso aí mesmo. Então, eu vou começar a fazer aqui. Nesse caso, você enrola mesmo, né? Nesse caso, eu faço esse movimento aqui, ó, com 3 dedos, e aí ele fica mais arredondado, né? Entendi. Já tem aqui outra pergunta de Isaac, já na parte de acabamento também. Depois que você modela, faz tudo, Alexandre, tem algum trabalho com retífica, micro retífica, algo com formão, algo para fazer o acabamento final? Não. Você tem que fazer isso tudo usando esses instrumentos que eu mostrei agora há pouco. Espátulas, formões, coisas desse tipo. Por quê? Por causa do algodão, o material não permite você usar retífica, senão
ele esfarela, né? A Vai fibra enrolar sai tudo. tudo, Cara, para isso. Encosta aí, Rodrigão, por favor. Putz. Caramba. E isso não é nem o detalhado ainda, hein? Agora eu vou começar a subir um pouco mais aqui nos galhos. Vamos ver qual é o movimento que isso tudo me sugere, ó. Eu vou enrolar por aqui, vou subir para lá. E aí é exatamente aquilo que a gente falou no início, né? Conhecer bem naturalmente as plantas, esses veios. Depauperatas tem muito isso, juníperos, pinheiros, caliandra espinosa, né? São excelentes escolas para o cara poder compreender esse tipo de torção, né, natural. Olha, alguém já me disse, e é verdade, acho que foi o Tramujas que me disse, falou assim, olha, isso, para fazer uma coisa dessa, é preciso muito conhecimento de anatomia vegetal. Sim, E é verdade, né? sim. E é verdade. Só me vem quando você começou e eu comecei a olhar, nada mais imediatamente, cara. São os veios das depauperatas e das espinosas, assim. Foi a primeira coisa que me remeteu. Evidentemente que se associa muito esse trabalho aí, pela característica final dos bonsais, aos juníperos, né? Que é muita Sim. retorção, muita torção, muita madeira morta, Eu vou mas tentar, visualmente imitar nesse aqui. Oi, desculpe. pode concluir, desculpa, eu já terminei. Eu vou tentar imitar nesse aqui a espinosa. Vamos ver. Impressionante, Alexandre. Quantos anos, Alexandre, para chegar nesse resultado hoje, que você, nessa técnica e nesse material? Eu comecei a pesquisar isso em 2003, mais ou menos. 18 anos, por aí, né? Quase 22 já. O ano voou, né? Começando as coisas a andarem. Pois é. Olha, nesse caso aqui, uso uma tesoura, tá? Boa, ia perguntar. E ainda vou usar essa parte aqui de baixo, aqui, onde eu vou precisar de coisas mais curtas. Nesse caso aí, hoje a gente vai ver o veio vivo e o trabalho todo feito com o cordão, né? Mas existe aquelas que, quem chegou agora, pessoal, existem outros materiais que Alexandre usa à base de algodão, né? O material sólido e líquido, as misturas são as que ele já mostrou. Então, daqui a pouco vocês veem quando terminar a live. Mas aí existe a possibilidade de gaze, estopa, aquela de algodão que limpa carro, tudo, aquelas estopas, dependendo do tipo de textura e casca que ele queira representar. Tá? Nesse caso, são os veios vivos com torção e veio morto também. Né? Você tem que tomar cuidado para que as curvaturas, olha, elas sejam naturais, tá? Por exemplo, aqui, ó. Eu não posso deixar isso daqui torto assim, olha. Tá? Então, ela tá seguindo o movimento aqui, vem. Então, isso aqui precisa seguir o movimento igual. Essa curvinha aqui, ó. Tem esses detalhes, tá? Sim. E aí vai o nível de exigência do artista, né? Mas de fato, detalhes fazem toda a diferença, né? Claro. Faz e muito. Cara, aquele pouco de rende pra caramba o cordão.
É verdade. Mas eu acho que... Vamos ver, vai dar para fazer uma boa parte, mas acho que ainda vai ter que precisar de mais um aqui. Hein? Mas depois dessa etapa, tem coisa ainda, não tem? Oi? Tem coisa, alguma coisa depois dessa etapa aí? Tem. O que tem depois dessa etapa é acabamento, basicamente, né? Tá. Eu te pergunto pelo tempo, tá, Alexandre? Para não Sim. Nem que eu fizer uma parte, né? E vou com essa parte até o final e a gente deixa a outra inacabada, não tem problema. O importante é mostrar o processo, né? Claro, claro. É que nem programa de culinária, né? O cara pega aqui, já está pronto a segunda etapa. E no final, pessoal, já tem um pronto aí, viu? O Rodrigo daqui a um tempo mostra. E é de Nakamura, não é? É. Esse bonsai, ele foi pedido, né? Esse tanuki ali que já está pronto, foi pedido pelo Luiz Nakamura e já está vendido. Ele foi vendido ainda no projeto. Boa. Então a pessoa pode quem quiser fazer um tanuki desse modelado, um tronco modelado, pode combinar com você, envia a planta, você trabalha nela e devolve. Olha, na teoria é assim mesmo, tá? Esse foi o primeiro que eu fiz. Eu nunca fiz bonsai, nenhum tipo de bonsai para comercializar. Nunca fiz para ninguém. Esse foi o primeiro mesmo, né? A minha rotina ainda não permite que eu comercialize dessa forma ou que eu atenda a encomendas, tenha fila para isso, né? Por causa do consultório mesmo. Mas, em tese, né? Se alguém entrar em contato, for fácil de mandar a planta, a gente estuda a planta, desde que não se incomode de demorar aí uns 6 meses, tudo bem, né? Vai ser bem cuidada, né? Ah, sim, com certeza. E outra coisa, Alexandre, eu tinha falado rapidamente, mas nessa parte ainda da profissionalização do bonsai, da parte comercial também. Se alguma associação, se algum grupo de bonsaístas, se alguma pessoa, se eu juntar um grupo de pessoas e eu quero te contratar para dar um workshop, uma oficina desse trabalho, é possível? Como é que a gente faz? Sim, isso aí é mais fácil, né? Eu já tenho feito isso já há mais de 10 anos. Boa. Porque aí eu consigo controlar a minha agenda sem problema algum, né? Então, a gente combina, marca a data, vê o conteúdo que o pessoal quer falar. Eu, graças a Deus, não tenho limitação de conteúdo. O que você quiser falar de bonsai, a gente fala das pesquisas. Então, é muito fácil, é só entrar em contato direto. Perfeito. E esse trabalho exclusivo dá para ser feito, por exemplo, em um fim de semana de oficina? Finalizadíssimo. Dá para ser feito, sim. Se for um trabalho pequeno, como esse aqui, por exemplo, ou até um pouco maior que isso, a gente consegue fazer a primeira etapa num dia, né, e a segunda etapa, que seria a estilização propriamente dita, no outro dia. Então, perfeito, sem problema algum, daria sim. Então tá aí, pessoal. Associações, grupos, turma, gangue, tudo que existe de bonsai que quiser. Alexandre Pérez Bonsai, Pérez com Z no Instagram. Manda uma mensagem aí, porque ele responde. É muito solícito, muito educado, e você pode levar isso aí para a sua região. Lembrando, tá? Quem chegou agora, pessoal, esse trabalho de Alexandre, a FELAB abriu uma sessão exclusiva por conta desse trabalho. Alexandre mandou 4 plantas para a FELAB, consultou o pessoal antes, aceitaram receber tanuki modelado, e a FELAB aceitou as plantas dele e decidiu abrir uma sessão nova para plantas com tanuki modelado.
para vocês verem a qualidade do trabalho. FELAB é Federação Latino-Americana de Bonsai, que tem um concurso por fotos anual. Se não é anual, não é? FELAB é. É bianual. Bianual. E aí junta gente da América Latina de primeira, porque as plantas são selecionadas para entrar. Não é que assim, Tiago quer lá entrar e entra não, porque não entra. Entra Alexandre Pérez, dos Galvão, da Lula, Júnior. A turma aí entra, mas é difícil. Tem que ser gente de qualidade. E os juízes, né? Olha aqui, Lula falou um negócio que estava até na minha lista aqui, mas quando você falou da areia, eu não perguntei. Porque eu estava pensando em relação ao peso. Você já usou vermiculita no lugar da areia fina? Ainda não. Eu não usei. Muito leve. Muitíssimo leve. Eu conheço vermiculita porque a gente usa para outras coisas, inclusive para testes de solo, né? Mas eu nunca usei vermiculita aqui. Não sei como se comporta o material, se ele tem a mesma aderência da areia, né? Mas tá aí uma ideia que com certeza eu vou tentar. Eu agradeço aí a pessoa que sugeriu, viu? Luiz Galvão. Obrigado, Luiz. Tem muitíssima umidade. E agora veja a informação que eu estou dando, mas por outro ponto já mostrando que não é um problema. O fato dela reter muitíssima umidade. Lula faz vasos enormes de cimento e ele bota um percentual. Lula, se puder confirmar, de 30% a 40%, não sei exatamente, na mistura do cimento com areia e vermiculita, ou é cimento e vermiculita, ele bota um percentual razoável de vermiculita e ele tem uma redução aí de uns 40% nos pesos dos vasos sem perder resistência, cara. Imagino que sim mesmo, viu? E vaza água todo dia, então não tem problema com umidade, apesar dela reter muitíssima umidade. Mistura com cimento, ela meio que se permeabiliza. E também não haveria problema, mesmo que ficasse permeável, né? Entendi. Olha, Tiago, eu estou dando prioridade para este galho aqui. Vou fazer vou apenas mostrar o movimento que dá para fazer aqui, tá? E vou dar ênfase aqui nessa parte que é que seria uma cavidade, tá? Certo. Por causa do tempo mesmo. Beleza. Vamos lá. Já está impressionante isso. Lula falou agora de vermiculita. Eu lembrei de um substrato pronto, que é muito leve, que leva vermiculita, que eu não sei se daria algum resultado diferente, que é aquele... Tem várias receitas, mas tem um bem famoso, que é o Carolina Soil. Ele é muito leve, cara. Tem várias misturas também. Eu tenho uma, mas você... Pingou uma gota, virou um oceano. Eu desisti de usar até em mamê, em chorrinho, porque é um terror a umidade daquilo que já tem. Uma pasta preta. Olha, Tiago, acabou aqui aquele material, né? Eu vou fazer um pouco mais, tá? Então, eu começo do mesmo jeito. Certo. Água, massa acrílica, o pó, e assim vai. Você vai fazer mais barbante para continuar o trabalho, né? Isso, para continuar. Aquela porção do barbante acabou. Tá, digamos que você hoje estivesse cansado, vou parar, vou continuar amanhã. Isso aí, dá problema, dá diferença de textura, de cor, não tem problema nenhum. Algum, não tem problema nenhum. Pode fazer isso tranquilamente, tá? No outro dia vai aderir, o barro vai estar mais seco, mas mesmo assim ele vai aderir sem problema algum. Se eu cansar, eu paro. Volta aquela questão que você falou do barro poder rachar e tudo, que às vezes não é bom, né? Às vezes às vezes não. Mas não tem problema. Massa acrílica, 1/3 do pó. Beleza. Isso mesmo.
A receita foi toda passadinha em detalhes, tá, pessoal? Muito bacana, Alexandre. Muito obrigado. Cadê Regiane, Alexandre? Tá por ali. Regiane disse que ia assistir. Oi? Alexandre. Não, desculpa, era Lula. Eu ia falar Lula e falei Alexandre. Ah, A Regiane Liberal disse que ia assistir. Cadê ela, minha madrinha do bonsai? Vamos ver se ela aparece. pois é. Conheci Rejane lá em BH, no encontro. Figura. Que figura, adorei, que pessoa muito agradável, viu? Iluminada ela. Muito alegre, sempre. Alegre, de boa vontade. Se ela tiver que se virar para fazer qualquer coisa, provavelmente ela vai se virar, viu? Faz tudo. A mulher é lutadora danada. Teve que voltar a trabalhar agora. Ela tá de alguma coisa de telecomunicação. Vai deixar um pouquinho o bonsai de lado. Mas ela faz vaso, faz tudo. Só lembrando da consistência aqui, tá? Uhum. Que é bem mole mesmo, né? Sempre essa consistência, Alexandre, dependendo do resultado, você pode estar mais ou menos grosso. Olha, eu tenho usado sempre essa, que eu acho que ela fica boa tanto no barbante, quanto na estopa ou na gaze. Beleza. Vamos lá. Dessa vez, eu vou usar o barbante mais fino. Certo. Para começar a dar um acabamento melhor nessa parte aqui que eu quero mostrar. Ok. Rapaz, a experiência que você tem nisso é impressionante. Se eu fosse fazer isso, eu já estava até com a lente do celular melada. Jura você, cara. E olha, o pé estica, passa o dedo embaixo, não dá nem a mesa. eu já sujei óculos, eu já acabei com camisa, com blusa, com tudo. Olha aí, concordo, Depois de um Carlos. tempo, você Carlos Xavier, aprendeu. que aula. Olha aí, Oi? Wagner Teodoro, por conta de Wagner. Ô, Wagner! Sua Abração, culpa, sua Wagner! inteira culpa, Wagner. Essa live está acontecendo. Eu liguei até para Wagner. Wagner, cara, vou fazer um outro assunto que você já abordou. Ele toca a pau, Tiago. Gentileza aí em pessoa. Um abraço, Culpa Wagner. do Wagner mesmo. É ele que botou isso no mundo, né? Foi ele que veio aqui me perturbar. Eu estava quieto no meu canto, ele me achou, colocou na live. Não sei nem se está no ar, Achou que era pessoal. Wagner tem uma série de lives. Hoje, inclusive, se não estiver enganado, hoje ou foi ontem, entrou no ar no canal da Bonsai Uai, uma live com o Alexandre. Não é sobre esse assunto, apesar deles já terem feito uma live sobre esse assunto, tá? Wagner tem uma série de lives com muita gente de primeira. Corram lá, Bonsai Uai, se inscrevam e acompanhem. Exatamente. Foi uma live sobre homeopatia no bonsai. Olha aí. Rapaz, eu comecei a ver, hoje eu desci correndo, como eu falei, no viveiro. Quando eu comecei a ver, eu fiz, eita, não é, eu pensando que era sobre desse assunto. E aí eu parei exatamente numa parte que você está explicando, calma que eu vou bater 100 vezes. Não é o número cabalístico, não é o número de quê, né? Paciência. Quando a pessoa bater que deu 14, eu parei. Eu digo, não, depois eu vejo. Eu não sabia o que era. É a técnica clássica. Boa. Olha aí, ó, Wagner. Esse homem bom para fazer isso. Quem manda bem é esse cara, é isso mesmo. Wagner que é generoso, viu? Demais. Vai sair no canal ainda, pessoal de Wagner, tá? Essa live com o Alexandre sobre o Tanuco. Foi feita no Instagram. Bom, como esses barbantes aqui são mais fininhos, eu consigo fazer mais detalhes, né?
Ah, não tem jeito. Eu só vejo Depauperata com aqueles tubinhos assim enrolando. É impressionante. Já vi? Tem Depauperata? Eu tenho. É, Não, não, não. A Depauperata não. Eu tenho só a Espinosa. a espinosa tem aquela casca irregular, craquelada, linda, né? A Depauperata é como se fosse 100 canudinhos, 100 barbantes desses juntos, dando um É. tortão, enrolando para tudo. É como se fosse dezenas de troncos unidos e juntos. É impressionante. Exatamente nessa linha do barbante. Esse aspecto aqui, esse aspecto que você está falando, ele vai mudar depois no final. Eu vou tentar homogeneizar algumas partes para ficar um pouco mais natural, né? Porque não é isso que você vê, por exemplo, num junípero. Você está sobrepondo alguns, Sim, eu estou Alexandre? sobrepondo para dar volume. Olha aqui agora, ó. Tá vendo isso aqui? Sim, Eu vou dar um volume aqui, olha, veja só. Como se eu tivesse escavado, sim, perfeito. eu acompanho o movimento, né? Internamente é morto, por fora é o lábio do veio vivo. Exato. Perfeito. Jeff André Flois, membro do grupo. Olha como o Jeff fica em destaque aqui, pessoal. Leitão, cheguei atrasado. O que o Alexandre usou para de base para o Tanuki? É uma madeira, galho ou algo assim? Jeff, como membro, merece todos os destaques nas minhas respostas. Jeff, aí tem uma base de madeira que ele colocou arame de alumínio e depois fez uma modelagem com areia, argila e areia, e depois ele fez uma mistura e foi embebendo barbantes de algodão e está contorcendo. Todos os detalhes estão aqui na live, tá? Quando é feito direto no vaso, ele põe os arames no vaso, ao redor da planta, modela esse arame por onde quer e aí continua todo o trabalho. Um abraço, meu irmão. Bom ter você aqui. Ó, Vânia falando, exatamente, eu falei isso, Vânia. Parece muito com o junípero também. É porque é característico, né, cara? Os juníperos, essa madeira contorcida, muita madeira morta, muita torção, muita dramaticidade, né? É isso. Foi desenvolvida para isso mesmo, sabe? Para imitar principalmente as coníferas, né? Tipo juníperos, né? Isso. E No filme a depauperata que eu falo não é madeira morta, é o tronco dela realmente aqui assim, com esses é canudos. assim mesmo, né? É verdade. Ó, Lula falando aqui do percentual da vermiculita, 30 a 40% com cimento. Certo. Acredito que a mais fina vai dar certo. A Lula dizendo que é a mais fina. Eu tenho uma bem fininha, Lula. Bem fininha. Eu comprei um. E é barato, cara. É um saco de, sei lá, 100 litros, eu acho. É R$ 40. É coisa. E rende você usar isso tudo, meu amigo. Fez, Jeff. Jeff, ele fez aqui todo o beabá, do início ao fim. Tá explicadíssimo em detalhe. Quem quiser aprender, é hora. Claro que aí vai do dia a dia da arte, né? E tem Sim, alguns você materiais precisa diferentes praticar, que né? vão dar resultados diferentes aí na textura, né? A gente está vendo exclusivamente com cordão, mas tem gaze, tem estopa, tem algumas outras coisas que Alexandre também usa. Eu estou Pessoal, tentando, pode falar. tô tentando dar um acabamento já por aqui, para a gente partir logo para as outras fases, sabe? Tá. Vamos ver se eu consigo o que eu quero aqui. Pessoal, o que eu estava falando aqui de Jeff ser membro, viu, Lula? Lula também a gente estava conversando durante a live sobre os custos, né, que são para manter um canal. Alguns canais, o meu tem, o de Lula deve ter, uma abazinha lá, seja membro. E aí tem algumas opções de contribuição mensal, R$ 5, 14. O valor que seja, 45% é do YouTube, ou seja, mas o resto fica para o dono do canal.
Então, dependendo do tipo de membro que você tem vantagens adicionais. Eu tenho até 10% de desconto no site. O cara contribui com R$ 15 e ganha 10% em qualquer compra que eu tenha no site. Ou seja, levando em conta que 45% é do YouTube, se o cara comprar R$ 100 no mês aí, já está valendo. Então, quem quiser ser membro, está aberto. E aí aparece destaque aqui nos stories, no chat, né? Tem algumas postagens exclusivas. Obrigado, Jeff. Obrigado, Jeff. Mário também é membro. Rafael também é membro. Obrigado. Tá dando para ver o movimento agora? Tá ficando mais intenso. Impressionante, cara. Impressionante. Olha que isso não está nem acabado, né? Seco. Impressionante. Está ganhando relevo, né? É o que eu estou tentando fazer. E aquilo, né? O veio vivo internamente liso, mais liso, né? Com menos textura. Isso. Valeu, Jeff. Obrigado, meu irmão. Chegar nos finalmente aqui com esse tanto que ainda falta, Tá. já partimos para outra fase. Beleza. Rodrigo, dá para mostrar um pouquinho a do Nakamura aí por trás, só para o pessoal ver mais ou menos o que a gente vai chegar? É assim. 1h30, tá, Alexandre? Olha aí, ó. Essa planta foi feita por encomenda. Olha que beleza. E eu já mostrei aqui no início, pelo celular, não deu para ver. Olha aí. Caramba. Olha o marrom, é o veio vivo mesmo, cara. Caramba, Alexandre. Rapaz, isso é um absurdo. Ou é um junípero real, veio vivo lá, estourado, precidão, a madeira morta branquinha. Realmente, teve muita gente que quando viu pela primeira vez, demorou um pouco para saber o que era. Né? Lá em Belo Horizonte, em conversa assim, mais informal com o Mauro Steinberger, mostrei para ele, né, o que estava na FELAB. Ele olhou e o que é isso, né? Ele sabia que tinha alguma coisa que não estava normal, né? Mas não sabia dizer o que era. Então, realmente mesmo para quem é muito experiente como ele, né? Às vezes fica difícil de identificar, né? É impressionante. Eu vou começar a fazer, eu vou começar para terminar essa parte, tá? Vou começar a fazer o pé aqui, para vocês verem como é que a gente consegue imitar também as pequenas raízes. Boa. Aqui está um pouco incômodo, porque esse buraco aqui tem difícil acesso, sabe? Então eu vou usar instrumentos para me ajudar. Jeff perturbando aqui. Jeff, você é membro da Bonsai Mais. Quando você torna membro da Bonsai Uai, aí eu vou perguntar, Wagner. Vou perguntar não. Wagner tá aí. Wagner, estão perguntando se sua barba é natural ou é modelada. Olha aí, É natural e é modelada. Eu vou modelar a minha, vou botar corante. A minha tá cada dia... Quer dizer, raro achar um pelo preto já. Tá, beleza. Aí Wagner tá aqui ainda. Mostra aqui, Rodrigo. Olha só esse detalhe que eu consigo fazer aqui, ó. Aquela ponta de flecha, né? Olha, você levanta os fios, né, cara? Isso. Puta, pode falar palavrão, pode. Puta
Já foi. Não, porque antigamente não podia, não. Parece que hoje pode. No YouTube, parece que não podia falar palavrão, mas enfim, vou falar não, para não derrubarem. Caramba. E aí, cara, você que é médico, você pode ter uma pinçazinha, um alicatezinho, um negocinho de dentista de repente, né? Sim. Se quiser, né? Para ir puxando, dando textura. A ferramenta adequada ajuda muito, né? Sim, sim. O Wagner está dizendo que natural são os cabelos dele mesmo. Ué, Wagner, você está vendo os teus comentários? Você está logado, Wagner? Será que não é isso? Não sei. Tá aqui, ó. Tem comentário de Luiz Galvão, de Jefferson. Os seus, Carlos Xavier, Isaac, tem muita gente, cara, comentando. Todo mundo tá vendo o comentário aí de todo mundo? Deixa eu ver aqui no celular. Isaac comentou agora aqui pelo celular. Agora eu estou vendo todas, deu um refresh. Boa. Aqui já saiu o teu. Isaac, estamos aí, ó, 17. Vamos lá. Que espetáculo de arte. Bonsai é uma arte. E não menosprezando pelos comentários o que Alexandre faz. É outra arte. De recriar a naturalidade da natureza. Bonsai e tanuco modelado. Bonsai e tanuco modelado se complementam. Boa. É isso mesmo, cara. Impressionante. Olha, uma aula de verdade, sabe, Alexandre? Um detalhe que a gente está recebendo aqui. A gente, evidentemente, pelos assuntos que se aborda, muita coisa é teórica, né? E aqui a gente teve desde receita do bolo, da massa, da utilização, aplicação, tudo passo a passo mesmo. Ou seja, tá falhando um pouco aqui para mim, Thiago. Você pode repetir? Sua imagem congelou um pouco para mim. Está congelando um pouco, tá? Melhorou? Eu estou te ouvindo, sua imagem está frisada. Agora voltou. Eu estou dizendo que a gente tem muita... A gente fez muita live, evidentemente, pelos assuntos, a maior parte delas com muita coisa explicada, teórica, né? Não dá para se mostrar tudo, evidentemente. E essa sua realmente é uma aula que eu digo prática, que a gente mostrou desde as receitas, efetivamente, o passo a passo, o material, a mistura, a textura, a aplicação. É uma aula de um nível impressionante, cara. Tá muito bom de verdade. Que legal, cara. Eu fico contente em poder fazer uma diferença, em ajudar mesmo, sabe? Mostrar para o pessoal alguma coisa realmente prática, né? É o que me importa. Olha, Thiago, eu vou começar aqui a segunda fase, que é um primeiro acabamento, tá? Beleza. Então, como é que é? Eu vou fazer os ajustes finos com pincel, tá? E o pouco que sobrou da cauda. O cimento fino, né? O cimentinho ralo. Isso. Lula está lhe mandando os parabéns aqui, dizendo que a gente tem muito artista no Brasil e não deve nada a ninguém de fora. Parabéns, Alexandre. Muito obrigado. De fato, concordo com você mesmo, viu? É isso aí. Substancial. Faz muito tempo que eu estou respondendo a quem me pergunta que tipo de escola que você segue. Ou qual é o tipo de bonsai que você faz, eu respondo. Eu faço bonsai à brasileira. Inclusive, no seu vídeo, que você gravou lá do Viveiro, você fala exatamente isso, né? Que vem estudando há muito tempo, fazendo e desenvolveu algumas coisas suas. Você fala exatamente isso. Vale a pena, pessoal, postar aí, ó. Alexandre, eu e meus bonsais, grandes bonsaístas, a série lá, com Alexandre Pérez. É bacana. E tem planta com tanuki lá também, dá para ver bem. Jefferson, já era grande admirador do senhor Lula. Aí depois que ele largou na live aquela bitola do rock. Peraí, Jeff, rapaz. Jeff fica perreando, cair aqui na dele.
Vamos lá, tá dando acabamento aí com o pincel. Dá para chegar, Rodrigão, para a gente entender? Eu interrompi para caramba. Vamos lá, desculpa, Alexandre. Tranquilo. Dando a alisada mesmo no veio vivo, né? Exatamente. Eu vou tirando o máximo que eu puder dessa areia, das bolinhas que vão ficando, né? E vou deixando os frisos apenas onde eu quero que eles fiquem, para evidenciar melhor mesmo, né? E eu estou pensando em fazer já um preparo parcial para um acabamento definitivo depois. Certo. Aqui eu estou dando ênfase para a parte da frente dessa pequena escultura, né? Justamente porque ela é didática. Mas jamais eu poderia esquecer de todo o resto, tá, pessoal? Claro, claro, claro. Isso é para mostrar... Oi. Isso é impressionante, cara. É uma coisa impressionante vendo assim. Aí, precisa ser estudado pela NASA, Alexandre. Oi? O brasileiro precisa ser estudado pela NASA, Isaac aqui falando. Você conhece alguém, Alexandre, que tem um trabalho semelhante no mundo, algo que você se inspirou para chegar nisso? Ou foi uma coisa que você foi desenvolvendo naturalmente? Olha, eu não conheço ninguém que faça um trabalho igual. O máximo que eu vi uma vez na internet foi um pessoal que fez um bonsai totalmente artificial com cerâmica. Mas aí eles fizeram até mesmo a parte verde, de cerâmica também. Mas um tanuki, né, com a parte viva, tudo, eu nunca vi. Não conheço ainda ninguém no mundo que faça uma coisa desse tipo, né? Certo, beleza. Se alguém conhecer, até eu peço que me informe, porque até então eu achava que eu acho, né, que eu estou sozinho nisso, né? Depois dessa aula, muita gente vai começar. Se Deus quiser. Alexandre, eu vi lá na planta do Nakamura, e eu tinha perguntado sobre cor, né? A gente botar algum tipo, você colocar algum tipo de corante, algo para dar cor. Certo. Né? E aí, no caso, você disse que poderia misturar em algumas espécies, dependendo do que você quer, o corante já nessa massa. Mas lá a gente tem duas cores, né? Tem o branco do veio morto e tem a textura. No caso, você faz a pintura após a conclusão desse trabalho, a finalização, né? Exato. Como eu usei ali aquele verniz acrílico, né? Então eu preferi primeiro deixar secar para depois fazer o veio vivo. O veio vivo ali, ele é feito daquele cimento acrílico com corantes, mas a madeira morta, ela não tem tinta, ela é a cor natural mesmo da massa que secou, ficou branca, e eu passei 2 camadas da calda sulfocáustica. Beleza. Olha, não sei se dá para você perceber aqui, olha onde eu vou passar o pincel, né? Aqui a gente tem muitas marcas de veio, tá? Sim. A hora que eu começo a passar o pincel, ela suaviza, olha, porque tem cimento, né? O cimento então ela enche os espaços, né? Isso. Ela fica um pouco mais realística, tá? Você tem que decidir qual é o veio que você quer que fique, né? Perfeito. Tá aí. Muito bom, muitíssimo bom, cara. Oi? Quer colocar lá no fundo preto? Isso. Eu vou ver se eu coloco no fundo preto para ficar mais legal da gente apreciar. Uma perguntinha básica aí, modelando em cima do vaso na hora, você protege aí naturalmente a planta, não sei nem como, né? Talvez a massa verde só e o substrato, de alguma forma, bota um pano aí para isolar, né?
O substrato não tem perigo algum, porque a massa ela é alcalina, né? O cimento é puro calcário, tá? Caiu, você tira depois. E depois você tira mesmo. Agora o vaso, eu costumo pegar pedaços de trapos molhados e eu prego pequenos pedaços de arame, como se fossem agulhas, enfio no substrato e depois deixo cair aquilo no vaso. Porque realmente, se isso aqui pegar no vaso, mancha, já era. Entendi. Ótimo. Ótima dica, muito bom. Vou colocar aqui em cima desse... Vânia, queria um dedinho de prosa aí com o Alexandre. Para. Vamos lá, vou colocar aqui no fundo negro, o Rodrigo mostra melhor. Rodrigo, se não for jovem, tal, se acopora. Eu mesmo já tenho desistido. Olha aí. Olha só o detalhe das raízes. Puta. Alexandre, é impressionante isso, cara. É impressionante. Pois é. Esse você disse que tinha feito a modelagem já pensando em alguma planta específica ou foi engano, ou não? Não, eu comecei pensando como você falou, na Depauperata, né? Aí depois pensei na Espinosa. Mas aí conforme você vai fazendo o acabamento, ele vai mudando o aspecto, né? Eu me deixei livre, sabe? Boa. Isso tá... Agora parece mais um junípero mesmo, né? E aí depois disso, seria o quê? Seca? Isso. Aí acabou essa fase, secou. O que você faz? É bom passar uma lixa por causa dessas pequenas bolinhas que vão aparecendo, vai sobrar areia aqui ainda. Depois de seco, evidentemente, certo? Depois de seco, você passa uma lixa, aí você vem com aquela massa de cimento puro, a tal da nata que o pessoal fala, né? Você passa com um pincel, ele vai encobrir esse aspecto arenoso, né? Vai ficar mais lisinho. Naturalmente que você deixa ainda mais liso aqui nesse lugar onde seria o veio vivo. Certo. Tá? Muito bem. Aí deixa secar novamente. A hora que secar, aí é que você decide se você vai deixar na cor natural, passar somente a calda sulfocáustica na madeira morta. Aí é que você decide qual é a cor que você vai fazer o veio vivo, né? E naturalmente que o veio vivo tem que ser da mesma cor do galho da parte da planta que está viva. Existe um truquezinho para fazer essa transição, vou mostrar para vocês ali na planta pronta. Boa. E aí você deixa secar. Depois que secar tudo isso, aí você fala, bom, tá pronto o tanuki modelado. Aí vem a parte que é aquela, assim, comum a qualquer bonsai, né? Você tem o seu tanuki modelado, você tem o movimento que ele está te dando e você tem os galhos vivos para você fazer uma estilização. Então, quando você termina o tanuki modelado, você chegou na metade do bonsai. Tá? A outra metade é o que você vai fazer com patamares, aonde que você vai colocar, né? E olha, vou falar para você, é uma delícia você começar a perceber que você tem um tronco do jeito que você quer. Mas aí isso muito facilmente para juníperos, né? Principalmente, você vai lá, puxa. Numa tropical é aquele esquema, talvez, você montar o tanuki já em cima do tronco mesmo, com uma correção qualquer, né? Porque você não vai ter essa maleabilidade, você não vai passar um guru, jogar um galho cruzando para todo canto, né? Você vai manter lá a estéticazinha. As regras do bonsai como qualquer outra coisa, tá? Boa, isso. Um negócio que é importante de falar, Tiago, é sobre a manutenção disso aí. Boa. A manutenção e a vida desse tanuki, tá? Vamos supor, olha, vamos olhar essa daqui. Vamos supor que passado aí anos, tá, eu enjoe disso aqui, ou então
a evolução natural desses patamares fez a árvore crescer, ou morreu o galho, vou ter que reestilizar, ou então eu fui me aprimorando, que é o meu caso, por exemplo. O que eu posso fazer? Em cima desse tanuki que já está pronto há vários anos, eu posso fazer outro. Tá? Eu posso, por exemplo, colocar um arame aqui desse lado e fazer um galho como esse aqui, fazer um galho caindo aqui, ó, ou Sim. mais lá para baixo. Tá? Um gin, botar pelo meio, passar um gin. Sim. Então, isso me dá 1000 possibilidades. Se eu achar que, olha, minha técnica não ficou legal aqui, deixa eu dar uma aprimorada, eu posso ir fazendo isso como eu faria com qualquer madeira morta. Tá? Preciso conservá-la, eu posso aprimorá-la, eu posso ir deixando o desenho com cada vez mais detalhe ao longo dos anos. Então, isso é muito importante. Uma outra coisa que acontece, o que nós estamos vendo aqui é o aspecto recém-feito, né? Isso aqui foi acabado ontem, 10 horas da noite. Rapaz. Pois é. Com o tempo, isso aqui vai envelhecer. As reentrâncias vão encher de fuligem, de terra, de musgo, que depois você vai limpar, e aí vai ficar as ranhuras muito mais marcadas, né? As plantinhas vão crescendo aqui ao redor, e elas vão complementando essa transição do tanuki para o substrato. É um negócio muito interessante, porque apesar disso ser uma matéria morta, ela tem dinâmica, tá? Ela envelhece, ela se aperfeiçoa. Se de repente te der na cabeça que, olha, não gosto mais disso, quero reestilizar, você vem aqui, pega um alicate, tira tudo e refaz outra vez, sem problema algum, tá? Boa dica, você tira isso aí quando quer com alicate mesmo. É algodão com alicate, né? Tranquilo. Ele é bem duro, tá? Com a mão você não vai conseguir, mas com o alicate você vem, tira, dá uma forçadinha com o formão, tranquilamente, você começa do zero outra vez se quiser, Perfeito. Ou continua crescendo isso que já existe. Perfeito. Tá? Alexandre, especificamente nessa daí, você usou, eu vejo que tem duas pontas, digamos assim, 2 gins aí. Você usou 2 arames também? Foi. Igualzinho essa nossa maquete. Tá. E onde é que está o tronco aí? Onde é que está o tronco dessa árvore? Você enrolou os arames ao redor do tronco, efetivamente, e foi modelando por cima do tronco nessa? Exatamente. O tronco, ó, ele está aqui no meio. Boa. O tronco ele vem para cá e nasce aqui. Aqui tudo era o torrão. Então essa planta, ela era para cima, ela foi inclinada. Certo. E aqui tem um torrão de raízes, olha, que foi totalmente disfarçado. Tá? Quando o Nakamura me deu essa planta, eu fiquei com ela um mês e meio, até colocar no vaso, esperar ela aclimatar e começar a brotar. Quando eu tive certeza que ela tinha pego bem, aí eu comecei os trabalhos, né? Mas o tronco, ele está totalmente envolvido, você não vê nada dele, nem na frente, nem atrás. Beleza. Você mostrou atrás, Rodrigo? Vamos dar uma olhada atrás. Atrás não. E aí eu tenho outra pergunta. Pode girar, por favor, Rodrigo, Alexandre. Tem outra pergunta. Você falou do torrão e aí me remeteu exatamente o período de transplante. Na hora do transplante, qual o processo? Você levantando isso, ela sai toda junto com a planta, o torrão, você muda o substrato normal e replanta, faz o replante do bonsai com o tanuki novamente e acabou? Sim, o processo é o mesmo que você faria com qualquer outro tronco, tá? Perfeito. Naturalmente que agora que ela está recém-plantada, se você tirar, você vai ver uma separação aqui na base, né? Entre o substrato e as raízes, o torrão mesmo, e essa parte. Mas com o tempo, as raízes elas vão crescendo e ocupando o vaso inteiro, elas ficam praticamente incrustadas no tanuki inteiro, na base dele inteiro. Então, na hora de você tirar, o transplante é a mesma coisa, viu, Tiago? Você faz as mesmas técnicas.
ele é só um pouco mais pesado do que um tronco normal, tá? Claro. E aí vale a dica da vermiculita, tá? Você vai perceber, principalmente no peso, essa diferença. Então, desculpa, eu interrompi. Rodrigo, é possível ver a parte de trás, por favor? Foi na hora que eu estava falando bastante. Caramba, bicho. Eu vou tentar virar ele. Tá de brincadeira, Alexandre, você. Como diz. É muito real. Vou tentar virar ele aqui. É muito real. Essa mesa você deve ter feito também, o vaso, se brincar, também é seu daqui a pouco. Não, este vaso foi o Luiz Nakamura que me cedeu para eu poder utilizar, mas a mesa é minha mesmo. Olha aí. Caramba. Você está notando aqui, eu vou... O galho de fundo sai do meio mesmo dela aí, né? Você vê que ela rachou aí, ó, em cima. Um pouco em cima, Rodrigo. O galho de fundo Aonde? aí, parece. Aí, esse galho está saindo do meio mesmo aí, né? Isso, esse. Sobe mais, Rodrigo, por favor. Aí, esse onde está. Isso aí, ó. Esse é o segundo veio. Ele vem lá pela frente, tá? Observe que, na verdade, né, na planta natural, esses dois galhos aqui, eles entram aqui e vão dar lá no tronco, né? Sim. Mas no desenho, eu fiz uma volta completamente diferente, tá? Isso. Mostra aqui. Bem. Deixa eu virar ela de frente de novo. Tá. Impressionante. Olha, você vê, ele sai daqui, né? Mas com o veio vivo, eu fiz ele saindo daqui, indo lá para trás. Lá atrás ele se divide em dois. Um ramo dele vem para cá, sobe aqui e vai dar naquele galho que você falou lá, o galho do fundo. Sim. É como se ele estivesse saindo, na verdade, daqui. E o outro ramo que se divide, ele vem para frente, volta para trás de novo, e aí ele dá origem aos dois galhos principais, ao satieda e ao galho ápice. Tá? Perfeito, cara. Impressionante. Veja a transição, olha. Veja a transição do tanuki para o galho vivo. Dá para perceber? Muitíssimo real, cara. Pois é, aqui é o tanuki, aqui já é o galho vivo, mas a transição entre um e outro tem que estar muito bem disfarçada, né? Pois é, até a cor, eu acho que você pintou um pouco mais escuro, algumas partes aí, não é? Isso. Não, pintou isso. Né? Esse é o truque, tá? Você leva a cor do tanuki modelado um pouquinho para dentro do tronco, aí depois você vai diluindo aquela cor. Até chegar, de fato, no galho original. Para unir mesmo, né? Perfeito. Exatamente. Perfeito, Alexandre. Impressionante. Ó, Lula reduz aqui mais de 50% o peso dos vasos de cimento dele, só para você ter ideia aí, tá? Ele passou a informação. Estão querendo que você use acho que é isso. Tem algo que a gente veja mais sobre esse assunto ou passamos aí um beabá muitíssimo bem explicado? Olha, não me lembro de nada assim que seja importante dessa parte didática, né, para a pessoa aprender, a não ser a prática, né? Quanto mais você praticar, mais você vai errar. Quanto mais você vai errar, mais você vai aprender como que não faz. E isso aí é muito mais eficiente do que quando você acerta pela primeira vez. Então se preparem, peguem as suas mudinhas aí que não tem muito valor, aquelas que você sabe que o tronco nunca vai crescer, que não tem aonde investir, mas que tem uma copa boa. Essa é a condição, né? Que tenha uma copa boa. E treine, minha gente. Treina que vale a pena.
quando você conseguir ter nisso uma coisa que tenha qualidade o suficiente para você confiar, aí todos aqueles receios de que, nossa, será que Tanuki vai, Tanuki não vai, isso aí desaparece, né? E você tem mais uma alegria, tá? Se eu pudesse falar mais alguma coisa, ô Tiago, mas se bem que acho que já dissemos tudo, né? É sobre a filosofia que está por trás da adoção de um tanuki no bonsai, tá? E eu quero marcar bem para as pessoas que a intenção não é enganar, muito pelo contrário, a intenção é mostrar que você tem habilidade e conhecimento de fisiologia, de anatomia, habilidades artísticas para fazer, para criar um cenário real, né? Uma estrutura que imita uma estrutura viva, o suficiente para ela realmente ser classificada como um bonsai. Tá? Então, a filosofia que está por trás não é enganar, é superar-se. É você desenvolver um talento a mais, né, um recurso a mais, para você poder explorar ainda mais a arte do bonsai. Tá? Eu acho que isso deve ficar bem gravado mesmo. Porque vocês que estão assistindo a gente, acho que vocês vão escutar de tudo, cara. Como eu já escutei de tudo, né? Desde os absurdos até as críticas que são realmente construtivas, até os argumentos que são realmente assim ponderáveis, né? Mas você vai escutar muita baboseira. Então, lembre-se do que eu falei, tá? Dos motivos pelos quais, assim, eu achei que fosse razoável estudar aí uns 18 anos de Tanuki para chegar até onde, mostrar para o pessoal até onde a gente pode chegar, né? Claro que ninguém vai precisar demorar 18 anos para chegar nesse ponto, porque agora a gente já sabe o caminho das pedras, né? Já está aí. Agora tem uma live em 2 horas que tem as receitas, o beabá, e mostrando. Tem tudo mostrado. A única coisa que a gente não viu e que não tem nenhum tipo de problema, evidentemente não tem como, são, pessoal, os diferentes materiais utilizados. A gente usou hoje cordão, mas aí lembrando, pode ser estopa, pode ser gaze, pode ser algo que seja com algodão. E aí pode experimentar também. Sei lá, rafa, sei lá. Você quer que eu mostre a estopa e a gaze? Por favor, pronto, para o pessoal entender o que é bem, E aí vão dar texturas diferentes, né? A gaze, Alexandre disse que tenta imitar mais uma casca. Gaze de hospital normal. Essa é a estopa comum, estopa de carro mesmo, né? Sim. Estopa que o pintor usa para limpar pincel, tá? Quando você for utilizar, só tenha o cuidado de não colocar ela assim, compactada. Dê uma desfiada para que aquele líquido, né, ele penetre bem lá por dentro, tá? Isso. Esse é o único detalhe. E aí, você vai pegando em pequenos chumaços e vai fazendo fusos, que a gente fala, né? Fios, tá? E aí vai desenhando a casca. Essa aqui é a gaze. A gaze de... vem de farmácia. Isso. Eu consigo comprar em lojas de equipamento cirúrgico, você compra pacotes grandes, tá? E é relativamente barato, em vez de você comprar desses de farmácia. É isso. E aí você usa cada quadradinho desse, você pode, uma vez que ele está já embebido naquela massa lá, você pode dobrar as pontas, você pode fazer torções, ele vira uma bolinha, você pode dar vários tipos de conformação, isso imita aquelas cascas muito velhas, né, que tem aqueles pedaços que estão quase já para se destacar, né? Pinheiro tem muito isso, tá? Então, e deve ter outras coisas. Já me falaram de pedaço de pano de algodão, já me falaram até de toalhas, de tiras que você corta de tecido. Sendo de algodão, né, dá para a gente fazer o que quiser. Alexandre, eu até falei mais aí, a sua mensagem que seria a final, eu fui responder umas coisas, me desculpe, porque foi muito bacana o que você disse. Eu quero, então, olha, de verdade, de coração, te agradecer, porque
A gente fez muitas lives, como eu disse, né, com conteúdos teóricos, como não poderia ser diferente. Tivemos algumas práticas com o Bergson, que foi muito bacana também, mostrando a fazer pedra artificial. Renato Bocabello mexeu na jabuticaba ao vivo. Ricardo Paiva mostrou plantas baixas e falou bastante sobre paisagem. Mas no nível de detalhe que a gente chegou hoje, realmente foi essa sua... Chegou num nível impressionante, com receitas e prática e tudo, até porque é um assunto que dava para ser feito assim. Eu quero te agradecer muitíssimo por passar isso sem segredo, sem medo, e defender essa tese, falar da sua experiência, as pesquisas que você fez. Muitíssimo obrigado, viu, cara? Muito obrigado mesmo. Ô, Tiago, eu que quero agradecer mesmo, viu? Pessoas como você que fazem esse tipo de divulgação que bota o nosso bonsai brasileiro no mundo, né? E que você, na verdade, ajuda a gente a se conectar com as pessoas, né? Caras como você, como o Weiner, quem eu consigo me lembrar agora, né? Fazem muita diferença para a gente que está aqui, por exemplo, no Oeste Paulista, né? E não conseguimos ver o pessoal lá do Nordeste, o pessoal lá do Sul. Então, eu agradeço muito essa oportunidade e espero realmente que tenha sido útil para o pessoal. E, naturalmente, agradeço meu amigo aqui, o Rodrigo, que está aí de pedestal. Pois é, o Rodrigo ficou de tripé hoje aí, rapaz. Tá tranquilo, tá tranquilo. Rodrigo, sucesso para você. Obrigado também, sucesso aí na loja. Marília vai ter uma loja de bonsai, viu, pessoal? Rodrigo vai abrir. Como é o nome, Deus Rodrigo? Quiser. Aí, ó. Oi? Qual vai ser o nome? Endereço já tem? Rian Bonsai. Rian Bonsai. Rian Bonsai. Onde é que vai ser? Já Isso. tem endereço? Oi? Já tem endereço, tem site, tem o quê? Divulga tem aí. Endereço, o Instagram é Rian Bonsai BR. A gente está começando a movimentar lá, começando a postar algumas plantinhas. Boa. E é isso. Estamos no começo do projeto. Vamos seguir, muito bom. Sucesso para você e obrigado também. Obrigadão. Legal. Alexandre, encerramos. Mais uma vez, obrigado de verdade, viu, cara? Espero que a gente volte a se falar outros dias, não sei se outras lives, outros assuntos, ou alguma outra ideia que eu tinha para o canal que seja. Você já está aqui pela segunda vez, pelo menos, e suas plantas, suas fotos da Bougainville já estão comigo, né? Que eu peguei, você me cedeu. Vão entrar mais uma vez no canal. Obrigado. Só que eu estou dizendo muito obrigado. Eu agradeço mesmo, viu? Obrigado a todos que tiveram paciência aí para estar com a gente. Valeu. Boa noite, pessoal. Até a próxima aí. Abração. Boa noite. Um abraço. Encerrando